Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, tu dissestes, aconselhaste-nos a buscar a verdade, porque ela sim nos faria livres. Hoje aqui nós nos encontramos, Senhor, em teu templo, buscando estas verdades que estão além das nossas compreensões materiais, dos nossos entendimentos, da nossa experiência humana, dos nossos hábitos de vida, da nossa personalidade familiar. Estamos aqui, Senhor, em busca de uma luz para nortear nossos passos, caminhos e ajudar-nos a encontrar, Senhor, o equilíbrio, a coragem, o despertar para estas verdades eternas. Dai-nos, Senhor, esta condição, ilumine-nos. Sabemos, Senhor, que aqui tu estás, pois esta casa, Senhor, não tem outro propósito a não ser vivenciar, Senhor, as tuas verdades. Que os anjos amigos, mensageiros da tua misericórdia, possam acolher as necessidades, Senhor, de cada um de nós. E também direcionar estas santas energias até os nossos lares, aos nossos familiares, aqueles que já partiram, aqueles que são difíceis, que encontram-se em conflitos, em perturbações, em vícios, em rebeldias, agressões. Por misericórdia, Jesus, ampare a cada um, ampare nosso lar. Ampare, Senhor, os trabalhadores desta casa espírita. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Concedei-nos, Senhor, a capacidade de representá-lo, espelhando tua imagem, fazendo a tua santa vontade. Abençoe o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento seja, Senhor, um precioso medicamento, saciando nossa fome física e alimentando o nosso ser espiritual. Abençoe todos aqueles que, de alguma forma, participou na confecção deste alimento até chegar a nós. Estenda tuas mãos iluminadas e santas neste caderno de prece, amado Cristo. Todos os nomes que aqui se encontram possam receber, aonde estiverem, a visita do teu amor, da tua energia, e assim edificar, iluminar, fortalecer no caminho do bem. Que possam, Senhor Jesus, receber esta energia, a terem coragem de vencer a si mesmo e buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada um, Senhor, tu possas colocar os medicamentos. Assim como transformaste as águas em vinhos nas bodas de Canaã, tu possas transformar esta simples água no mais precioso e poderoso medicamento, que ao ingerir, ou passar em suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrarem a melhora, a cura do corpo físico e do corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tua santa energia se faça na colônia Santa Marta, nos hospitais,
nas creches, asilos, nos presídios, orfanatos, nos manicômios, nos irmãos que encontram-se dementados pelas ruas, nos translocados, nos viciosos, daqueles que encontram-se aprisionados nas camas, nas cadeiras de rodas. Ó Jesus Cristo, derramai tuas bênçãos e envie um anjo amigo para aliviar a dor e o sofrimento, conceder a coragem e a resignação. Abençoai, Jesus amado, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos, Senhor, que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, e um dia possamos compreender que somos todos irmãos, e sob a abençoada prática da caridade, possamos auxiliar-nos mutuamente, construindo a fraternidade universal do amor, como uma grande e verdadeira família espiritual, filhos do mesmo Pai. Amado Jesus, abençoai nosso país, essa iluminada nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoai nossos governantes sérios. Não deixe, Senhor, que as trevas possam apossar desta nação, inverter as verdades, ir na contramão, Senhor, da vivência de teu Evangelho. Por misericórdia, Jesus, que o anjo Ismael abra tuas asas protetoras sobre essa nação e desperte os homens de inteligência, de comando, para que possam salvar esta nação. E assim, em paz, possamos seguir o curso, Senhor, de albergar as almas cansadas de sofrer. E que esta tua santa energia possa se estender também, amado, a toda a humanidade, iluminando o Senhor e abençoando e levando a paz a cada nação e a cada coração. Amado Jesus, fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmão, ou boa noite, né, irmãos queridos. Que Jesus Cristo nos ampare nessa noite maravilhosa. Que Jesus nos conceda a capacidade da interpretação das tuas verdades. Que Jesus Cristo nos desperte, ilumine, para que a gente consiga sair dentro da ilusão, do comodismo e encontrar nas verdades de Cristo a coragem para transformar a nossa vida. Nós sabemos que todos nós estamos passando por momentos críticos. Cada um no seu canto sofre um tanto, diz o ditado. São momentos de ebulição, de fervura. Essas questões denota-se que muitas coisas vai se transformar no íntimo da criatura, no ambiente doméstico, na própria nação, no continente e em todo o planeta Terra. O Espiritismo não vivencia fatores cabalísticos nem materiais. Mas eu vou me permitir, isso é frase de egoísta e de orgulhoso, eu vou me permitir, olha só. Dar só uma explicação, um alerta, para que a gente possa entender e compreender essas transformações e transições que estão acontecendo. Nós tivemos agora um eclipse lunar, nós tivemos a Lua no seu ápice, e hoje é um dia cabalístico. Se você somar o dia de hoje, tudo dá 9. 9/9/2025. Eu sou numerólogo.
não praticante, porque eu deixei de fazer isso há muitos anos. Então, se você somar 2025, a soma de 2 e 2 e 5 dá 9. Então, dá 3, 9. Se você multiplicar 3, 9 por 3, dá 27. Se você somar 2 e 7, dá 9. Então, toda a soma que você fizer hoje dá 9. Então, vem um aspecto muito interessante. Vem um eclipse lunar, vem um fator de modificação energética que derrama sobre o planeta Terra, vem a confusão mental. Alguém sentiu alguma tonteira hoje? Uma vertigem? Está entendendo isso? Alguém sentiu algo diferente? Muitas aí sentiram, mas não prestou atenção. Por quê? Porque está preocupado com as coisas materiais que não conseguem resolver. Não é? Aprisiona-se a fatores ilusórios, de medos, de antecipação de problemas, que chama pré-ocupação. Não é? Então, assim, isso é muito importante que estou dizendo isso tudo pela grandeza que é o Espiritismo, que ele nos faculta uma abrangência maior de enxergar o mundo. Porque cada vez que nós limitarmos nossa visão, nós ficamos aprisionados em dogmas. Nós ficamos aprisionados em ponto de vista, em personalidades pessoais, familiares. Nós ficamos aprisionados em paixão. Nós ficamos aprisionados naquilo que é a maior destruição de uma pessoa, de um ser, de uma nação, que chama fanatismo. Fanatismo é o terror da humanidade. Sabe por quê? Porque o fanatismo não tem limites ao fanático. Ele acredita que está no ápice. Então, dali, ele olha o mundo como se o mundo fosse obedecer a ele. Quando as pessoas se transformam em fanáticos, corre dela. Porque tudo ela é capaz, tudo é possível. Nós se olharmos a história da humanidade, nós vamos divisar as coisas mais perversas e sangrentas que aconteceu na humanidade por fanatismo. Por fanatismo. É uma loucura. Até hoje, nós estamos no 3º milênio. Nós entramos na era de Aquário, nós entramos na era do amor, na era da razão, na era do pensamento, na era da vida, na era da compreensão, na era de que não se passa um minuto sem uma descoberta. E ainda existem o aprisionamento no processo do fanatismo. Fanatismo religioso, fanatismo de opinião, fanatismo de personalidade, fanatismo familiar, fanatismo pessoal, de orgulho. A lição de hoje chama-se ponto de vista, o ponto de vista. Quando nós nos aprisionamos, nós estamos fadados ao erro e ao mal. Compreende isso? Quando nós afastamos das verdades de Jesus Cristo, nós estamos fadados ao sofrimento. Quando nós interpretamos o Evangelho de Jesus sob a nossa vontade, nós estamos fadados à heresia, a ser hipócrita e a sofrer. Sofrer sem causa, porque sofrer todos que vêm à Terra sofrem, mas sofrer sem causa. Certa feita, Chico Xavier, na sua grandiosa mediunidade, recebeu uma carta de um espírito que havia desencarnado, que tinha morrido, né? E quando ele disse o nome, a esposa
desse homem estava lá, no centro espírita. E Chico leu o nome, disse, olha, é fulano, está mandando a carta da sua esposa que está aqui presente. Ela levantou em contragosto, foi lá e pegou a carta. A contragosto e sem educação, virou as costas e foi embora. Leu a carta, releu. No outro dia, ela chegou, foi lá no centro, na casa de Chico, né? Ao lado do centro espírita, e queria falar com ele de todas as formas. E teu filho disse, ele está almoçando. Ela, mas eu quero falar com ele. E ela espumava o canto da boca de raiva, eu tenho que me atender agora. E ele disse, mas ele te atende, mas volte mais tarde. Não, eu quero agora. Ele tem que me atender agora. E o Chico escutou aquele barburilho lá fora e disse, deixa entrar, manda entrar. Largou o prato, levantou e disse, entra, minha irmã, o que está acontecendo? Ela pegou a carta, amassou e jogou na cara de Chico, falou, isso aqui nunca é meu marido. Eu não confio em você, eu não acredito na mediunidade, não acredito que existe vida à parte, não acredito. E falou e xingou o Chico de todas as formas, e Chico ficou olhando para ela. Meu marido nunca escreveria um negócio desse, meu marido nunca diria nada disso. Eu conheço bem meu marido. E Chico esperou ela falar. E ela esbravejou, xingou o Chico, xingou a doutrina, falou que ele era embusteiro, falou que ele era mentiroso, que ele era charlatão. Ele disse, quando ela parou, ele disse, eu te cobrei alguma coisa? Ela disse, não, eu te pedi alguma coisa em troca? Não, então você não pode dizer que eu sou embusteiro e nem charlatão. Por ser isso, precisa ter algo em troca. Agora, se você acredita ou não acredita, seu marido está aqui ao lado e dizendo para você, quando voltar, você pegar aqueles medicamentos que você colocou no criado mudo ao lado da tua cama e jogar fora e não suicidar, porque ele está orando por você e te aguardando por uma morte natural e não por suicídio. Se você suicidar, você vai para as profundezas dos umbrais e da dor de sofrimento, vocês serão distanciados e afastados. E falou o nome dela. Só ele que chamava ela e sabia como chamava. Ela caiu em pranto, ajoelhou nos pés dele, pediu perdão, foi embora, jogou tudo fora. E a partir daquele dia, ela passou a frequentar e ser voluntária em centro espírita. O que aconteceu com aquela mulher? Ela mudou o ponto de vista dela. Até então, ela estava sobre um ponto de vista pessoal, um ponto de vista familiar, um ponto de vista religioso. Uma filosofia que não explicava e já não bastava para manter o equilíbrio dentro do teu mundo íntimo, mental, emocional e familiar. Eu pergunto a você, você está preparado? Porque nós estamos em transição. Você está preparado para que os acontecimentos modifiquem sua zona de conforto? Está preparado? Ou você só tem uma aparência de devoção, uma aparente fé? Ou acredita que Deus só é Deus quando Ele prospera a sua vida? É essa a sua forma de pensar? Se for, há tempo de você acordar. Há tempo de você se fortalecer. Há tempo de estruturar a sua vida. Há tempo de você salvar o aspecto familiar. É um preço, muitas vezes, alto. Porque aqueles que estão no comodismo não permitem um avanço para o melhor. Né?
Nós estamos vendo o nosso país entrando num despenhadeiro, um precipício, porque muitos acreditam nas palavras e filosofias enganosas. Está lá hoje sendo julgado um homem justo, honesto e decente, e, por sinal, chama Messias. Não é? Estou dando opinião, não sou A nem B, não sou direita nem esquerda. Eu sou espírita, eu sou cristão. Eu não voto tem mais de 20 anos. Mas eu não deixo de participar da nação, porque a nação é onde eu moro, é onde Deus me mandou, é onde eu preocupo até com os meus vizinhos. Está compreendendo? Porque nós viemos aqui para cuidar um do outro. Essa é a missão que Deus nos mandou à terra. Aprende-se a cuidar no campo familiar, aprende-se a cuidar do portão para fora, dos vizinhos da direita e da esquerda, dos da frente. Aprende a corrigir e cuidar da rua, o bairro, o setor, a cidade, o país. Isso chama evolução. Os nossos antepassados, quando descobriram que juntar e aumentar a população ficava mais fácil para se defender, construir uma ponte, fazer um dique, uma barragem, um dique, construir casas próximas, plantar, começar a plantar e trocar, ajudar um ao outro. E assim começou a cada um descobrir. Então, esse é o meio, isso chama sociedade. E o nosso país está perdendo isto, doutrinando nossos jovens, nossos filhos, erradicando a luz da verdade da nossa nação, autorizando nas escondidas aborto, doutrinando nas escolas crianças de 6, 8 anos, ensinando a sexo, e falam a coisa linda. Então nós estamos falando de ponto de vista. Abraças outras nacionalidades que estão aprisionadas, que estão em falências, vendendo pedaços do nosso país. Você sabia, todos nós sabemos disso, que o nosso país é o único no mundo, único, que tem a capacidade de se autossustentar em tudo quanto é situação que existe no planeta Terra para o ser humano. O nosso país é o único. O nosso é o único. Por isso que ele é a pátria do Evangelho. Por isso ele é o coração do mundo. Compreende? Você sabia que em todos os países do mundo tem comida brasileira? Em todos os países do mundo. Você sabia que em cada 5 pratos no mundo, 3 é do Brasil? Então nós estamos, olha, começamos a falar no campo pessoal, familiar, afetivo, existencial, religioso, agora nacional, né? E o planeta Terra global. Porque eu quero que cada um hoje compreenda a necessidade de um despertar. Não se amarre nas ilusões, não se aprisione, solta as algemas. O amanhã virá. Você está preparado para o amanhã? Ele virá. Não precise preocupar com o amanhã, preocupe com agora, transformando sua vida, educando teu pensamento, educando teus sentimentos. O amor é o único caminho. Agora, o amor não quer dizer que você não vai sofrer, que teus filhos não sofrerão, que teu lar não sofrerão. Sofre, mas o sofrimento que vai levar todo mundo para o bem. Compreende? Agora, da forma que nós estamos caminhando sobre o aspecto religioso, está levando a dor e sofrimento, mas não para o bem, mas só para punir ou para corrigir o mal em nós. Ou a inércia, ou a indiferença, entende? A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens.
uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Entenda, não existe morte. Entenda, você é diretor da tua vida. Você é o médico da tua existência, do teu corpo. Você é o médico da tua mente, você é o médico do teu coração, você é o médico do teu corpo físico. Entende isso? Nenhum medicamento cura. Os medicamentos auxiliam teu corpo a se curar. Nenhum tarja preta vai modificar as suas loucuras. Ele vai controlar por um período, mas quem tem que modificar somos nós. Não tem nenhum medicamento que vai tirar a sua ansiedade, mas quem vai tirar a sua ansiedade é você mesmo. Não tem nenhum medicamento que vai preservar você dos males do amanhã. O único medicamento será a tua fé. Não tem nenhum medicamento que vai preservar sua família de ter abalos de dor e de sofrimento. O único medicamento é você ter esperança no porvir e ter fé em Deus e trabalhar. Não é só ter fé não, gente. Fé é o ato de manifestar. Fé é o ato de acreditar e fazer acontecer antes que chegue o acontecimento. Fé não é jogar o joelho no chão, entregar a Deus e falar, eu confio em ti. Você sabe, vai ser bem melhor para mim. Aí acontece uma tragédia, você diz, é porque Deus quis. Não, porque você não agiu antes. É porque você não tomou atitude. É porque você não modificou. Se nós formos para a faixa de Gaza, se nós formos para o Irã, se nós formos para o Iêmen, vai dizer que é a fé que está fazendo aquele povo sofrer? É a fé que Deus está permitindo o povo sofrer para testar sua fé? Não. Deus deu aquelas nações, aquela região, a maior fortuna do planeta Terra. Deus deu à África as pedras mais preciosas do planeta Terra. Deus deu a todo aquele continente a maior riqueza, mas o que fizeram os homens? Pensando gananciosamente na forma humana, material, usaram e usam esse poderio e usam em nome de Deus, de Alá, do profeta, e cada um faz-se Deus, e assim sofrem. E convencem os incrédulos, repletos de fé, que o inimigo dele é o vizinho ao lado, que ele tem que jogar uma bomba, matar uma mulher, estrupar a mulher. Você sabia que as denominações religiosas, em algumas localidades do Oriente Médio, doutrina os jovens a estrupar as mulheres vizinhas? Sabem por quê? Para colocar na barriga delas um filho dele e prosperar a sua descendência no inimigo. Está entendendo isso? Compreende isso? Então isso chama ponto de vista. Para nós é aberração, porque nós já temos um ponto de vista um pouco elevado, mas para eles lá isso é natural. Por quê? Porque não querem sair do fanatismo. Não querem sair da forma que encaram a vida terrena. Matam e mandam o vídeo para a mãe. E a mãe sai mostrando o vídeo, gritando na rua que seu filho é um herói. Isso é o ponto de vista. Está compreendendo isso? Então nós estamos falando de amor, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de acomodação, não. Ah, isso não é comigo, não é com você hoje.
mas pode ser com teus filhos no amanhã. Não é? Essa doutrinação que está envolvendo o nosso país, essa evangelização que pega as religiões e transforma ela em palcos de festas. Faça, ande num sábado às 7h30, às 8h30 da noite, em alguns templos. Você vai pensar, será que realmente isso é um templo? São camisas pretas, são luzes coloridas, são baterias, são músicas de guitarra gritado. Você não vai acreditar, pensar que isso... Fecha teus olhos e passa na frente de um destes templos e passa na frente de um bar, de uma danceteria. Você não verá diferença. A única diferença é que um está falando em nome de Jesus Cristo. Compreende? Então nós estamos chamando para que a gente se coloque, preocupe com a vida futura e cuide de si hoje. Cuide da tua família. Não tenha medo de modificar a personalidade familiar. Não tenha medo de abraçar teu filho e dizer, meu filho, eu errei com você. Eu te mimei demais. Você tem que aprender o valor da conquista. Se você não fizer isso, eu vou embora. Vá, meu filho, vá. Porque um dia nós iremos. Um dia eu vou voltar para a parte espiritual. Talvez antes de você, mas talvez você vai antes. Compreende? Isso tem que ter coragem espiritual, tem que ter fé espiritual. Meu filho, mas eu não vou aceitar, não quero, não vou permitir mais o mal. Há tempo da correção, há tempo de modificar. Entende isso? Isso é em todos os aspectos. Se você tem o hábito de beber, eu bebo socialmente. Mentira, não existe bebida social. É a droga. Bebida é a droga. Eu bebo para relaxar. Põe meditação. Quer uma coisa para relaxar? Vai cuidar de alguém que está doente. Entende? Certa feita, nosso saudoso Divaldo Ferreira Franco estava em São Paulo, num congresso. Chegou um homem muito abastado e disse que queria falar com ele. E ele ali tinha ficar 3 dias lá em São Paulo, depois retornaria para a Mansão do Caminho, em Salvador, para fazer as atividades rotineiras lá dentro. E o homem disse, queria falar com ele, mas o assunto seria demorado. E ele disse, olha, dificilmente eu tenho um tempo, mas vai ficando aí, se aparecer um tempinho, quero entrevista, preparo para a palestra, seminário, isso, aquilo, outro. Então, não teve tempo. No 3º dia, Divaldo, não preciso falar. Ele falou, vai para Salvador que eu estou indo. Chega lá, a gente conversa. E o homem foi para Salvador. Divaldo tinha ido de carona, e foi de carona, e o homem bateu em Salvador. Chegou em Salvador, cansado, dormiu, levantou no dia, foi lá na Mansão do Caminho. Vamos conversar? Vamos. Mas vamos, enquanto vamos andando, vamos limpar a cabeça, tirar piolho daquele lá, vamos cuidar daquele ali que nasceu, vamos ajudar aquela gestante, vamos passar remédio naqueles que está com ferida aberta, vamos lavar aquelas roupas daquelas crianças. E o homem envolveu, e aí passou 1, 2, 3, 4 dias. Chegou no 4º dia, Divaldo falou assim, agora eu tenho tempo, eu tenho 3 horas para ficar à toa, né? Vamos sentar aqui no banco e você fala. Ele falou, não tem mais nada para falar não. Eu estava preocupado, eu estava ansioso, estava angustiado, mas acabou, não tem mais nada. Você me deu as respostas nas atividades que eu fiz. É isso, muda. Modificar, mas não modificar. Eu estou estressado, vou para a praia, vou estressado, vou para a beira da piscina, vou estressado, vou para o shopping, vou estressado, vou sentar no boteco, vou estressado, vou tomar um carote, vou estressado, vou tomar uma latinha, vou estressado, vou assar uma carne. Isso tudo vai acrescentar a problemática na sua vida e ocasionar mais dor e sofrimento e problemática, e você estará exemplificando para outros que estarão te vendo, induzindo ao caminho do mal.
Aí quando cresce teus filhos, eles vão aprender que aquilo é o caminho, porque papai e mamãe faziam aquilo, e vai perpetuar o mal nessas situações. Ele vai continuar com a mesma personalidade. Isso não é família. Isso não é família. Você não tem coragem de ser diferente, não? Seja diferente. Se a pessoa te xinga, você fala, Deus te abençoe. Se a pessoa te dá um cano, você diz, eu só perdi aquilo que eu tinha, que se eu não tivesse, eu não perderia. Entende? Só perde aquele que tem. Se você não tem nada, você não perde nada. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Compreende isto? Coloque tua vida na vida espiritual. Você vai passar a agigantar-se diante das coisas pueris da vida material. Entende isso? Compreende isso? Muitos dizem, mas eu quero, mas não dou conta. Mas não dá conta por quê? Porque não quer. Porque tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue. Nós fazemos milagres. Nós transformamos existências. Nós curamos pessoas. Nós salvamos. Olha, pense o seguinte. Um dia você era um ser minúsculo no ventre, no útero da tua mãe. Hoje você está esta pessoa. Olha o milagre da vida que multiplicou tudo. Um dia você nasceu desnudo, não tinha nada. Precisava até de alguém adivinhar o que você estava sentindo. Hoje você pensa, fala, sente e quer. Você consegue. Analisa as debilidades do passado e a potencialidade que tem hoje e a possibilidade do amanhã, se você quiser, se você querer. Mas coloque na balança aquilo que você quer. Se for material, vai ter fim. Se for espiritual, é eterno. Está entendendo isso? Tudo aquilo que você quiser na matéria terá um fim. Tudo aquilo que for de ordem espiritual é eterno. Você possui só aquilo que você pode levar. Aquilo que nada nem ninguém pode te tirar. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação. Que abre para o exilado a entrada de uma morada de facilidade, de felicidade e de paz. Aquele que se coloca na vida espiritual, ele não teme a morte nem sua, nem dos seus cônjuges, nem de seus filhos. Não teme a morte, ele trabalha para ser feliz na eternidade. E não morre em vida. Porque, veja só, parte do princípio, do pensamento simples, todos irão morrer. Você, teu filho, teu marido, teu pai, tua mãe. A pessoa que você ama, a pessoa que você odeia, todos vão morrer. O dia, só Deus o sabe. Agora, se você é contrário, então você tem fé, acredita em Deus? Ah, você acredita em Deus, mas não acredita na lei dele, nem na vontade dele. Então você não acredita nele. Está compreendendo? Os paradoxos que nos levam a tanta dor e sofrimento. Olha, tanta dor e sofrimento no paradoxo da fé. Eu creio em Deus, eu sou devoto de... Eu sou... Mas eu tenho medo da morte. Poxa, mas a morte... Cristo não falou que quem o encontra dentro de si não tem a vida eterna? Compreende isso? Entende isso? Olha que grandeza.
sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí para ele uma calma de espírito que suaviza a amargura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas preocupações você já teve? Medos, pressentimentos que não aconteceram e que te deixaram noites, dias aflitos, que embranqueceram seus cabelos e te levaram a ter algumas rugas, não de experiência, mas de rebeldia. Não é? Quantos? Muitos. Então, estas preocupações são frutos do nosso apego à matéria. É o distanciamento da fé. Certa feita, uma mãe nos procurou, pedindo um aconselhamento para o filho, que ele era usuário e depois passou a ser traficante. Eu disse: olha, mãezinha, o pedido de mãe dos pés de Jesus Cristo tem um poder sobre-humano. Reze para que nosso Senhor Jesus possa pará-lo. Agora, não pense você, mãezinha, que será da forma que você quer. Será da forma que for necessária. Esteja preparada. Aquela mãezinha disse: eu confio e eu aguento, mesmo que seja de formas diferentes. Ela havia encontrado no guarda-roupa do filho dela alguns tabletes de maconha. E ela estava desesperada. E ela foi embora. E ela caiu de joelhos pedindo a Deus que não deixasse o filho continuar com aquilo, porque ele já havia estragado a vida dele, e ele estava estragando a vida de outros lares, de outras famílias, de outras mães. Passados-se algumas semanas, que não foram nem 3, aquele jovem rapaz foi pego pela polícia, levou uma boa de um couro, foi preso, julgado e condenado, e ficou 4 anos na cadeia. Saiu, modificou toda a sua vida. E a mãe desencarnou com paz no coração. Mas o jovem consertou. Compreende o pedido de mãe? Ela sofreu muito com o filho quando estava preso. Mas ela compreendeu que Jesus Cristo intercedeu da forma que era necessária. Compreende isso? Isso chama fé, confiança em Deus. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente, não enxergando bens mais preciosos do que os da terra. Faz como a criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto, um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. A vaidade ou o orgulho feridos constituem os tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia. Entregando-se assim, voluntariamente, a uma verdadeira tortura todos os instantes. Está compreendendo a grande parte dos nossos problemas e sofrimentos? Porque nós olhamos com muito maior interesse para o problema e desprezamos a solução.
Nós preocupamos com aquilo que não vai acontecer e perdemos a capacidade de resolver e solucionar. Porque nossa mente está entorpecida com os males, com os egoísmos, com os ciúmes, com as vaidades, com os medos, com as preocupações descabidas, com o fanatismo, com o ponto de vista. Eu acho, é engraçado, se eu posso dizer assim, forma de expressão, quando uma pessoa fica preocupada com o que a outra fala dela. Ela sofre com aquilo. Muitas vezes vem me perguntar, vem falar, desabafar, pegar conselho. Olha, o que eu faço? A pessoa falou isso de mim. Eu falei, é verdade? Ela disse, não. Mas se não é verdade, então você não tem que preocupar. Mas o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar de você? O que eles quiserem pensar. Nós não temos controle no pensamento de ninguém. Você tem controle no seu? Você controla o que você quer pensar? Não. Então como você quer controlar o que os outros pensam de você? Olha, tem duas situações. A pessoa fala de você, pensa alguma coisa de você. É verdade? Agradeça a ela. Porque ela está te alertando. A pessoa pensa alguma coisa, fala alguma coisa que não é verdade, seja boa ou ruim. Não é verdade? Agradeça a Deus, porque você já superou aquela forma de agir. Você não tem que preocupar com isso. Está compreendendo o que é? Quando nós elevamos para a vida espiritual e a verdade eterna, as coisas da terra nos roçam, mas não nos machucam. Nós não colocamos algemas e bolas nos pés. Compreende isso? Não seja igual um caramujo que se fecha dentro de si a menor contrariedade. Não seja como uma tartaruga que carrega seu passado nas costas. Não seja. Compreende a grandeza do presente, as lições extraordinárias do passado. Você errou? Claro, eu errei. Sabe quem não errou na terra? Jesus. Foi o único que não errou. Ele não errou. E sofreu muito mais que qualquer um de nós. Não tinha nada a pagar. Mas deu tudo para exemplificar a grandeza da verdade, da vida eterna. Está compreendendo isso? O passado serve como grandioso caminho de aprendizado. Serve para que a gente não pise no mesmo caminho onde levou-nos a machucar. Se você passa por um trieiro e lá em determinado tem espinhos, pedras, por lá você já não passa mais, ou vai passar com cuidado. Não é? Mas tem pessoas que dirigem seus veículos e tem um buraco no caminho do seu trabalho, e todos os dias ele passa naquele buraco e reclama do buraco, e reclama da prefeitura. A prefeitura não arruma esse buraco. Que buraco? E xinga o buraco, e xinga a prefeitura, e xinga os governantes. No outro dia ele cai de novo. Por quê? Porque ele está aprisionado na reclamação. Então, o inconsciente dele faz ele cair no buraco novamente, porque ele determina cair no buraco, porque senão ele não terá mais nada para reclamar. Mas a partir do dia que ele cai no buraco, fala assim, nossa, eu preciso ter mais atenção. Nunca mais ele cairá naquele buraco. Mesmo que a prefeitura não arrume. Está entendendo isso? Compreende isso? Então os erros servem para nos modificar, os sofrimentos servem para nos corrigir. As oportunidades são nos oferecidas. O Espiritismo é a doutrina, a religião, a ciência, a filosofia esclarecedora. Você não precisa largar de ser católico, evangélico, não importa a sua religião, mas abrace a luz da verdade que a doutrina espírita oferta à humanidade, porque ela é de ordem divina, é de Jesus.
ela não é minha, ela não é de Allan Kardec, não é de Chico Xavier, de Valdo Ferreira Franco, Peixotinho, não é de Damo, Jerônimo Candinha, não é. Ela é dos espíritos de verdade. Sabe quando Jesus falava em verdade vos digo? Pois é, são estes espíritos de verdade. Entende? Sob o ponto de vista da Terra, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que toque aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, tal como para aquele que está no interior de uma cidade. Tudo parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos, mas ao subir uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Está compreendendo isso? Se você vai lá no centro de Goiânia, tudo parece de uma forma proporcional grande. É gente demais, é carro demais, é poluição demais, é calor demais, é coisas demais, é tudo demais. Aí tu sai, tu vai para o alto de uma montanha, o vento sopra suave, o clima é outro, a cidade, você olha as luzes, os prédios, tudo se transforma num encanto, tudo se transforma numa beleza. Você já fez isso? Faça. Vá um final de tarde, se você tiver condição. Eu fazia isso demais quando eu tinha possibilidade de fazer. Ia para o estacionamento do pátio do Serra Dourada. Naquela época ainda tinha aquele mirante que o Papa veio aqui e fizeram para ele, eu não sei se tem mais, não é? E subia lá em cima, dentro do Serra Dourada, eu só entrei uma vez na minha vida, quando estava construindo, né? Então olha a cidade, no final de tarde, você vai ver a cidade linda, maravilhosa. É essa forma de enxergar a vida que Jesus está te chamando. Sobe para o alto da fé, para o alto da razão, para o alto da verdade, para o alto do mais puro sentimento de amor. Você vai ver que as coisas são muito pequenas, que os problemas são irrisórios, porque você estará no patamar do amor de Jesus Cristo. Não terá nada que será mais forte que a vontade do teu coração de amar, de servir, de perdoar. Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Peço desculpa pela Érica, ela toma remédios controlados. E às vezes, quando afasta do passe, do tratamento, ela entra em desarmonia e desequilíbrio, porque o remédio controlado e o auxílio espiritual organiza suas energias psíquicas, não é? Então aí, quando ela ficou algumas semanas sem vir, aí ela entra em desarmonia, e aí começa a manifestar as questões ilusórias que vai passando em sua cabeça, né? Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos fortaleça na luz destas verdades e como um farol que mostra-nos o porto seguro, possamos direcionar nossos passos. Obrigado, Jesus. Ilumine esta casa, Senhor. Acolha em teu coração todas as rogativas sinceras de encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Obrigado, Jesus. Acompanhe todos de retorno aos seus lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de todos.
Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu seu coração. Não damos, nesta casa, opinião. Buscamos o Evangelho de Jesus. Perdoe-nos pela nossa ignorância e pela nossa falta de capacidade de interpretar o Evangelho de Jesus com mais altruísmo e mais sabedoria. Que a paz esteja em nós hoje e sempre. Amém?